militantes missionários vão avante. Nosso, mais um ano aqui nos militantes missionários. Se não me falha a memória, se não erro nas contagens, acho que este é o 8º ano de militantes. Então, ele faz parte dessa história, faz parte dos militantes. E nós vamos agora recebê-lo com muita alegria. Não sei se todos já estão de pé, se não tiver, fica em pé. Vamos receber com muita alegria o servo de Deus, príncipe do Senhor, profeta de Deus para essa geração. Estenda a mão em direção de cá. Diga comigo, pastor Abílio Santana. Diga mais alto, pastor Abílio Santana. Seja bem-vindo ao 12º Congresso Militantes Missionários. Digo, grato amo o Senhor. Agora eu vou contar até 3 e você vai jogar um beijo para ele, tá bom? Só no 3, tá? Que é para ele poder voltar ano que vem de novo. Pode ser? Preparado? Aqui do púlpito também faz o mesmo. No 3. 1, 2, 3. É com o Senhor, pastor. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Meus amados servos e servas de Deus, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor. Meus amados, eu quero estar grato ao Santo de Israel por esta tão abençoadíssima oportunidade que concede-me o Todo-Poderoso em voltar à terra do Joá, voltar a esta tão progressiva e abençoada cidade. Para quem não sabe, Deus ama o Crato. Deus ama o Ceará. Eu quero magnificar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pela vida do digno presidente do Gideão, militantes. Já não gostam de confusão, né? Pela vida do digno pastor Adão. Baixa um pouquinho o som, por favor, querido. Pela vida do digno pastor Adão. Pastor Adão, para mim, é um presente de Deus para o nosso querido Brasil. Para mim, é um presente de Deus para esse estado. Para mim, o pastor Adão é um presente de Deus para a cidade do Crato. Eu quero louvar a Deus pela vida do digno pastor Adão. Eu não me lembro se alguma vez eu disse para o pastor Adão, eu vou olhar na agenda e depois lhe respondo. Ele me fala a data e seja quem tiver, estava. É uma coisa que eu tenho de respeito, de consideração pela vida do pastor Adão. Eu não sei se você sabe, a gente vem ao mundo incompleto. Quando a gente é agraciado pelos céus em acharmos a nossa outra banda, aí a gente se torna uma só carne. Eu quero louvar a Deus pela vida da outra banda do pastor Adão, que veio com o nome de pastora Egmara. Eu quero louvar a Deus pela vida deste casal. E se não for pedir demais, você tem como louvar a Deus com palmas pela vida desse casal, em nome de Jesus.
Eu quero magnificar os céus de coração. Eu já vou ministrar a palavra do bom mestre. Alguém quer ouvir o que Deus tem para falar? A palavra que vos trago é aquela tipo, para você ficar pensando. Aquela palavra que talvez eu não escute muito glória a Deus, não escute muito aleluia. Mas eu tenho convicção que esta passagem vai te perseguir, esta mensagem vai te perseguir por no mínimo uns 20 dias. Ela vai te perseguir por no mínimo uns 20 dias. A palavra que vos trago ela é muito rápida, muito rápida. Eu não vou enfadar nenhum dos senhores. Meu amado Cleiton, meu sincero respeito, tá? Quero louvar a Deus pela sua vida. Na minha opinião, o senhor não é cantor. O senhor é como diz o Antigo Testamento, é um tangedor, né? Segundo a Bíblia, quando os tangedores tangiam, o Todo-Poderoso se manifestava. Eu quero louvar a Deus também pela vida de todos os servos de Deus, os pregadores, pregadoras, né? Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Eu não tenho dúvidas que quem viver verá o que Deus há de fazer na vida de vocês, pregadores e pregadoras, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quero até tirar uma foto de cada um de vocês, para depois eu dizer, eu conheço fulano. Não, quem conhece nada, Abílio? Conheço. Mas você conhece fulano? Eu conheço. Que conhece o que, Abílio? Eu conheço, homem. Prove que conhece. Eu quero mostrar foto, né? Mas como é que você conhece fulano de tal? Eu estava lá no Militante, pregando lá com eles. Caramba, é sério, Abílio? Em outras palavras, eu acabei de profetizar que Deus vai soprar os vossos nomes nas asas do vento. Em nome de Jesus. Amados, pode ficar tranquilo, que eu serei extremamente breve em falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Jeremias capítulo 38, a partir do versículo 4, diz assim: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que estão nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e lançaram no calabouço ou no poço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no poço não havia água senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no poço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Ben-Amim, ou Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no poço, ou na cisterna, ou no calabouço. E de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade.
Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens. Só vocês. Quantos homens? Para o inferno ouvir, quantos homens? As mulheres ouvir, quantos homens? Homem falar e mulher não. Toda a igreja. Quantos homens? 30 homens. E tira Jeremias, o profeta. Isso é o rei falando. E tira Jeremias, o profeta, do poço, antes que morra. Até aqui, e mesmo sem entender nada, digam amém. Misericórdia, digam amém. Meus amados irmãos, deixa a sua Bíblia aberta. Tu te lembras que eu falei que a palavra que vos trago, pode ser que não escute muito aleluia, glória a Deus, mas eu diria que é uma mensagem que você vai levar uns 15 dias lembrando dela. Escuta isso. Toda atenção é pouca. Nós acabamos de ler que Jeremias foi lançado na cisterna. Mas um detalhe que a maioria de nós não percebemos, não atentamos. Nós temos mania de não buscar a história. A história quer dizer aquilo que aconteceu. História quer dizer está no passado. A maioria de nós não buscamos as raízes. Buscamos os frutos, mas não buscamos as raízes. Jeremias, para quem não sabe, ele era filho de seu Ilquias. Jeremias era filho de seu Ilquias. H-I-L, Ilquias. Oi, me dá o nome do pai de Jeremias? Para o inferno ouvir. Como era o nome dele? Ilquias. E quem era Ilquias? Ilquias era o sumo sacerdote. Escuta isso. Ilquias era o sumo sacerdote. E para ser sacerdote, não sei se você sabe, tinha que ser da casa de Levi. Da tribo de Judá não podia, da tribo de Isacar não podia, da tribo de Rubens não podia, da tribo de Dan não podia. Não, só da tribo de Levi. E não bastava ser da tribo de Levi, porque Moisés também era levita. Mas se fosse da casa de Moisés, não podia. Miriam, irmã de Moisés, era levita, da casa de Levi. Se fosse da linhagem de Miriam, também não podia. Tinha que ser do tronco de Arão, do tronco araônico. Não bastava ser da casa de Levi, tinha que ser da família de Arão, para ser sacerdote. Há um porquê de eu estar te dizendo isso. E o pai de Jeremias era levita do tronco de Arão e era sumo sacerdote. E eu não sei se você sabe, mas no fundo, o sonho de todo pastor é que o filho puxe a rédea dele. O sonho de todo cantor é ver o filho, ele velhinho e vendo o filho cantando. O sonho de todo médico bem sucedido é de dizer: meu filho puxou o pai. Enfim. Tanto é que a criança, ainda sem saber de nada, eu quero ser o que papai vai ser. Depois que ele cresce, aí é outra história. O sonho de seu Ilquias era que Jeremias fosse sacerdote. E para ser sacerdote, só me escuta, por caridade. E para ser sacerdote, tinha que ser da casa de Arão. E se é da casa de Arão, é da casa de Levi. E não bastava. Tinha que estudar, no mínimo, 5 anos na escola sacerdotal. Há um porquê de eu estar te dizendo isso. Eu já estou finalizando, te prometo. Tinha que estudar na escola sacerdotal. E
no último ano, que era o 6º ano, ele não era mais simplesmente estudante, ele era estagiário. E o estagiário a sacerdote era denominado de servo do sumo sacerdote. Ele andava com o sacerdote durante um ano. Ele era servo do sacerdote durante um ano. Ele estava estagiando, porque no último dia do estágio, ele seria ungido a sacerdote. Ele estava aprendendo como sacerdote falava, ele estava aprendendo como sacerdote andava, ele estava aprendendo o que era urim, tumim, ele estava aprendendo o que era mitra, cutelo, ele estava aprendendo qual era o tipo de sacrifício para cada tipo de pecado. Resumindo, ele estava estagiando a ser sacerdote. Ok. Um detalhe que a maioria de nós não sabemos. Jeremias estudou na escola sacerdotal. Jeremias agora é servo do pai dele. Jeremias está no último ano do curso sacerdotal. Jeremias sabe o que é mitra, urim, tumim. Jeremias sabe o que é as tábuas da lei. Jeremias sabe o que é as leis deixadas por Moisés. Jeremias sabe o que é as 613 leis deixadas por Moisés. Resumindo, o último dia, e aí eu finalizo, o último dia do estágio do servo sacerdote, ele entrava no quarto para dormir, entrava com a roupa simples, mas quando ele saía de manhã, 6 horas da manhã em ponto, ele saía com a veste sacerdotal, dobrava os joelhos na frente do arraial, o grupo de sacerdote com o sumo sacerdote vinha com óleo da unção, derramava na sua cabeça, sangue de novilho passava na mão direita, e o incensário de brasa dava para ele na mão esquerda. Jeremias está no último dia do estágio. O pai de Jeremias, seu Ilquias, está numa alegria tremenda. Amanhã, filhão vai ser consagrado a sacerdote. Amanhã eu tenho um filho sacerdote aqui em casa. E para quem não sabe, Jeremias era filho único. Era o único filho de seu Ilquias. Pois bem, para quem não sabe, Babilônia já estava chegando. Babilônia já tinha vencido as 10 tribos. Jeremias faz parte da eira de Judá e Benjamim, reino sul. O rei, na época em que Jeremias foi levantado, era um rei, para quem não sabe, bárbaro, má, perverso, rude. Eu tenho por costume dizer que, se alguém duvida que o diabo existe, é só ler a história desse rei. Você vai confundir ele com o capeta. Zedequias. Ele era tão endemoniado que eu tenho uma ligeira impressão que quando ele morreu, deu confusão no inferno. Zedequias morreu, grita Satã lá embaixo. Ele morreu. Quem, patrão? Zedequias. E por que o senhor está nervoso? Porque Deus não vai querer ele lá em cima. Ele vai vir para cá. E é bom para a gente, patrão. A gente atormenta ele aqui. Ele vai querer tomar o meu trono. Zedequias era o Satanás. Leia depois a história desse homem. Ele era má, ele era rude. Ele era desgraçado. Ele era o cão misturado com a cua. Pois bem. Mas Zedequias tinha certeza que Nabucodonosor jamais invadiria Judá. Por quê? Porque Zedequias contratou o exército egípcio, você pode ler, já estou finalizando, por isso não vamos ler referência. Zedequias contratou o exército egípcio, era nada mais nada menos que 2 milhões de soldados, que acamparam ao redor de Jerusalém.
E eles diziam, para entrar em Jerusalém só se matar a gente. Os caldeus, que eram os babilônicos, já estavam chegando, já tinha vencido 1.500 quilômetros de estrada, já tinha vencido os sírios, já tinha vencido, agora só faltava Judá. Mas Zedequias dizia, aquele não entra, eu tenho 2 milhões de soldados acampados ao redor de Jerusalém, porque Zedequias pagava, e o exército egípcio ficou 1 ano acampado lá, né, guarnecendo Judá. Resumindo, Jeremias entra para dormir na tenda. Jeremias vai sair vestido de sacerdote. O pai de Jeremias está lá fora, 6 horas da manhã, esperando Jeremias para ser consagrado ao sacerdócio. Escuta isso. Das 6 horas, Jeremias não sai. Das 7, não sai. Das 10 horas da manhã, Jeremias não sai. Da meio-dia, Jeremias não sai. E o que é que aconteceu? Olhe para mim, querido. E o que é que aconteceu? Meia-noite. Que horas? Ah, solta essa boca infeliz. Que horas? Deus entrou no quarto de Jeremias. Estou finalizando agora, te prometo. Deus entrou no quarto de Jeremias. Ao amanhecer, Jeremias sairia com as roupas sacerdotal, seria ungido, consagrado a sacerdote. Escuta isso. Ele estudou 5 anos, mais 1 ano de estágio. É da casa de Levi, é do tronco araônico, é filho de sumo sacerdote. Estudou para ser sacerdote. Foi dormir, levou a roupa. Agora quando sair, o ritual vai sair vestido de sacerdote. 6 da manhã. E Jeremias não sai. E por que Jeremias não sai? Aí eu finalizo. Deus entrou no quarto de Jeremias e teve uma conversa com Jeremias. A conversa foi tão séria que Jeremias achava que era um sonho. Deus apareceu a Jeremias e disse para ele: tu não és o que o homem diz que tu és. Tu és o que eu, Jeová, estou dizendo que tu és. Não, você não entendeu, vou ter que pegar pesado. Minha amada, meu amado, eu acabei de liberar uma palavra rema. Você não é o que estão dizendo que você é. Você é o que Deus disse que você é. Jeremias não entendeu. E Deus falou com ele: tenho te escolhido e te ungido como profeta desde o ventre da tua mãe. Está escrito. É tão sério, Jeremias, que eu cheguei para conversar contigo 6 horas antes de você ser consagrado a sacerdote. Eu entrei na tua intimidade, só eu e tu e eu. Tu não és o que dizem que tu és. Tu és o que eu estou dizendo que tu és. Eu te dei não somente para Judá, mas eu te dei as nações por profeta. Aí Jeremias começou a questionar com Deus, pastor Adão. E Jeremias disse: mas eu nunca estudei na escola dos profetas. Eu sempre estudei na escola sacerdotal. Em matéria de profetizar, eu sou como uma criança. Eu não conheço a linguagem profética. Eu não sei o ofício profético. Eu só sei o ofício sacerdotal. Deus chegou, colocou o dedo nas narinas de Jeremias e disse: nunca mais diga eu sou como uma criança em matéria de profetizar. O que eu colocar na tua boca, você falará. Aí de repente Ilquias entra no quarto.
Jeremias, ele assusta, é meio-dia. É meio-dia. Homem. Nós estamos lá fora te esperando, rapaz. Ele disse, pai, consagra outro. Eu não sou sacerdote. Mas você estudou para ser sacerdote. Você estagiou para ser sacerdote. Ele disse, pai, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. São detalhes que a gente não observa, está tudo escrito. E Jeremias não aceitou a unção sacerdotal, porque Deus apareceu a ele de madrugada. Jeremias nunca foi consagrado a sacerdote. Jeremias nunca estudou nas escolas dos profetas, mas ele era profeta. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela, eu não sou o que dizem que eu sou. Olha de novo para a mesma pessoa e diga para ele, diga para ela, eu sou o que Deus disse que eu sou. Isso espalhou. Vou finalizar agora. Isso espalhou. Jeremias disse que agora é profeta. Jeremias disse que agora é profeta. Jeremias disse que agora é profeta. Chegou até os ouvidos do rei Zedequias. Zedequias chamou o profeta Sofonias e disse: ó Sofonias, sim, Jeremias já estudou alguma vez com tu? Ele falou: não. Ele estudava para ser sacerdote. Você já viu ele alguma vez lá, pelo menos? Nunca. Como é que ele é profeta agora? Vai lá na casa de Jeremias, você que é profeta, e analisa, vê se de fato ele é profeta. Lá vai Sofonias para a casa de Jeremias. Quando Sofonias chegou na casa de Jeremias, lá vai a primeira profecia. Assim diz o rei, ó Jeremias, há alguma palavra de Deus para mim? Perguntou Sofonias em nome do rei Zedequias. Jeremias olhou para ele e disse: diga para o seu rei que os caldeus vão invadir isso aqui, vai derrubar os muros, toca fogo nas portas, vai levar todo mundo cativo para a Babilônia, e diga ao rei que até ele vai também. Deus está mandando dizer que ele vai e vai cego, os dois olhos dele vai ser furado. Aí Sofonias olhou para Jeremias e disse: antes que eu chegue no palácio, eu vou lhe dar um conselho. Eu vou dar um recado. Agora eu vou lhe dar um conselho. Corra. Corra com gosto, porque o rei é Zedequias. Ele, tem hora que o povo pensa que ele é o próprio capeta. Então corra. Jeremias disse: diga a ele que receba. E diga a ele que é a primeira profecia, viu? Quando Sofonias chegou na casa do rei, o rei disse: e aí, é profeta? Ele fez nada. Ele é um doido. E a profecia fez: não, eu não quero nem falar. Homem, diga, rapaz. O rei, posso dizer? Diga. Meu rei, o senhor acredita que Jeremias disse que os caldeus vão invadir isso aqui? Esqueceu que a gente tem 2 milhões de soldados acampados do Egito. Diz que os caldeus vão invadir aqui. Diz que os muros de Jerusalém vai ser derrubados e as portas vai ser tocadas a fogo. E diz que vossa majestade vai ser algemada e vai vazar o olho do senhor. Ele fez: é nada, foi. Soldados,
vai na casa desse doido e traz ele aqui. Aleluia, porque não foi você. Eu estou dizendo que o irmão foi preso. Glória a Deus, prende mesmo. Por isso que a Bíblia diz que o culto tem que ser racional. Agora seria a palavra misericórdia. Coitado de Jeremias. Aleluia, me alegro. Zangue comigo não. Agora daqui para frente vai ficar pensando, eu digo aleluia ou eu digo? Agora é hora de dizer glória a Deus, é hora de dizer aleluia. Mas vamos lá. Aí levaram Jeremias preso. Eu não vou dizer que já estou finalizando, já falei isso 7 vezes. Vou falar 8. Já estou finalizando já. Aí levaram Jeremias preso. Quando chegou no palácio, o rei colocou Jeremias sentado no tamborete, né? Colocou Jeremias sentado no tamborete, ficou sentado no trono e disse: é verdade o que Sofonias falou? Jeremias disse: é verdade. Quer dizer que os egípcios, atenção por favor, essa criança, gente, ajuda por favor. Gente, por favor, gente, estamos no culto. Esse DVD vai ser ótimo. E não corta nada não, porque o povo já me conhece. Quieta, menino. Vai vendo. Cadê tua mãe, filho? É verdade, Sofonias? Jeremias, o que Sofonias falou? Quer dizer que os egípcios que estão aí vai perder a peleja. 2 milhões de soldados vai perder a peleja para 600 mil caldeus. Falei, não, eu só... Atenção, gente, senão você não vão entender a revelação. Eu paro ou continuo, gente? Eu falei que não era um culto para glória a Deus, aleluia. A minha palavra é de reflexão. Vocês me conhecem. Do ano que vem eu estou aqui, viu? Pastor Adão, o que é que o senhor acha da gente trazer? Eu prego no encerramento, eu prego no penúltimo dia, e no último dia, o pastor Marco Feliciano. Fechou? O povo não disse nada não, aí então, e nem eu nem Feliciano. Eu e o pastor Marco Feliciano. Você paga a passagem. Finalizando. Aí Jeremias sentou e disse: eu só falei o que Deus falou. Mas quem te contou que tu é profeta? Deus. Mas você estudou? Eu falei, não. E por que Deus disse que tu é profeta? Ah, vai reclamar com Deus. Se Deus disse que eu sou, então eu sou. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: se Deus disse que eu sou, então eu sou. Aí Jeremias disse: posso voltar? Ele fez: não, eu quero ouvir da tua boca. Aí Jeremias disse: os caldeus vão bater em retirada. Perdão, os egípcios vão bater em retirada. Os caldeus vão invadir isso aqui. Os muros de Jerusalém vai cair. As portas vai vir as cinzas. Sua casa vai vir as cinzas. O Senhor vai perder a visão, vai ser algemado, vai ser levado para a Babilônia. Todo mundo vai preso. É o que, Senhor? Agora Deus acabou de me dar uma revelação que eu vou dar para o Senhor. Deus acabou de me dizer que dessa sala aqui só não vai um,
Só um que vai ficar aqui. Quem? Eu. Não, você não está entendendo. O rei virou o demônio. Depois você lê com cautela. O rei botou Jeremias no tronco. Amarrado no tronco. Sol quente. Noite fria. Durante o dia sol. 30 dias. Pão de amargura. Pão de angústia e água de amargura. Estou finalizando agora, lhe prometo isso. Eu acho. 30 dias ali. Aí os príncipes, deixa eu só recapitular o que a gente leu. Os príncipes se reuniram com o rei. É só recapitulando o que a gente leu. E os príncipes disseram para o rei: mata este homem. Só recapitulando o que a gente leu. A palavra dele é uma desgraça para toda a nação. Não sai uma palavra de bênção. Mata este homem. Aí o rei disse: ele está em vossas mãos. Pegaram Jeremias e lançaram no poço. É conhecido como Poço de Jeremias. Para quem não sabe, esse poço existe até hoje. O mês passado não, porque agora nós já estamos em fevereiro, né? Fevereiro? Já é fevereiro? Fevereiro. Eu estava em dezembro. Se você me acompanha pela internet, né? Na linha do tempo, no meu Facebook, eu fiquei 8 dias. Natal eu passei em Israel, sozinho. E um dos locais que eu faço questão de parar é no Poço de Jeremias. Está lá até hoje. Os senhores não têm noção da fundura. Olhando assim, você dá calafrio. Ele é 2 metros por 25 metros de fundura. Você não tem noção. Para descer, tem que descer na corda. 25 metros de fundura. E observe que desceram Jeremias na corda e largaram a corda lá de cima. Tipo assim, não é para subir mais não, é para ficar aí mesmo. Só tem um detalhe. Você vai entender onde eu quero chegar. Nunca desceu alguém ao poço de Malquias e subiu. Nunca. Era sentença de morte. Era uma morte de míngua. Era uma morte perversa. Largava a corda lá de cima porque acabou. Vai ficar lá e morrer. Enquanto ele pudesse nadar, tinha vida. Não pode mais nadar, desce. E não eram poucas as pessoas que já tinham descido ali. Só que talvez você não se lembra, mas na hora que desceram Jeremias, não havia água. O poço só tinha lama. O primeiro milagre aconteceu e você não viu. Deus secou o poço. Não, você é ruim para ter revelação. Eu estou lhe dizendo que Deus entrou em ação. Fica tranquilo e tranquila. Afogado você não vai morrer. Afogada você não vai morrer. Quem entendeu a palavra, levante a mão e glorifique a Jesus. Só tem um detalhe. Ei, quem é que mora na mansão? Ebed-Meleque. Quando Ebed-Meleque viu aquilo, Ebed-Meleque saiu correndo. Agora você já prestou atenção? Ebed-Meleque, o etíope. Por que que o escritor faz questão de dizer de onde ele era? Etíope, da Etiópia. Negão, africano. Não era judeu. Não era de DNA abraâmico. E ele saiu correndo. Foi conversar com o rei. Quem é esse negão?
Quem é esse estrangeiro que entra direto para falar com o rei e dizer: rei, da última forma na tua palavra, sendo que palavra de rei não volta atrás? Quem é esse cara? Quem é esse cara que não pede audiência, entra direto para falar com o rei? Quem é ele? São detalhes que devem ser considerados. Jeremias chega lá no fundo do poço, olhe para mim. E na cabeça de Jeremias acabou. Tu te lembras que eu falei que a palavra ia te martelar por durante no mínimo 15 dias? Jeremias está lá no fundo do poço dizendo: acabou. Será que foi um sonho? Deus dizendo que eu era profeta, e eu questionando, dizendo que eu era sacerdote. Se Deus falou, por que eu estou aqui no fundo do poço? E o rei foi que mandou eu vir para cá. E palavra de rei não volta atrás. Por ótica humana, nunca mais sairei daqui. Acabou. Deus não iria me dar esta palavra se não tivesse alguém aqui vivendo o fundo do poço. Vou repetir: Deus não iria me dar esta palavra se não tivesse alguém aqui vivendo o verdadeiro fundo do poço. Aparentemente acabou o ministério, aparentemente acabou a sua história, aparentemente acabou o casamento, aparentemente acabou. Aí Deus nos traz de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem, tão somente para te dizer: acabou não, ainda tem Ebed-Meleque para entrar na história. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique. Por que Ebed-Meleque? Ebed-Meleque é estrangeiro. Ebed-Meleque é africano. Foi ele que foi intermediário. Eu quero falar só com quem está sabendo, tem ciência que esta mensagem é para você. Eu quero falar só com quem veio aqui não para se aparecer, não para dar uma de estrelinha, mas veio aqui dizendo: Deus, fala comigo, eu careço de ouvir a tua voz. Aí, campeão, sabe por que Deus usou Ebed-Meleque? Estrangeiro. Pastor, não estou entendendo. O senhor me ajuda? Com prazer. Se isso não se cumprir, eu não passo de um falso profeta. A ajuda virá de onde você menos imagina. Não, você não entendeu, vou ter que pegar pesado. A ajuda virá de onde você menos imagina. Aí Ebed-Meleque, para quem não sabe, era o servo mais antigo da casa. Era um negão, altão, setentão. Quem foi Ebed-Meleque? O babá de Zedequias. Aquele Satanoa só ouvia Ebed-Meleque. Porque Ebed-Meleque tinha muita moral com ele. Entrava, saía. E Ebed-Meleque disse: os príncipes falaram tudo errado. Os príncipes deram um conselho para ti, tudo errado. Mas Ebed-Meleque, ele disse que os egípcios vão bater em retirada. Ele disse que os caldeus vão invadir isso aqui. Ele fez: largo de conversa, porque na hora que eu saí da casa do teu filho vindo para cá, eu não vi nenhum egípcio acampado lá fora. Eu vi foi poeira. Isso quer dizer que os egípcios fugiram? Fugiram. Rapaz, você está brincando? Não, fugiram. E aquela fumaça lá, tá vendo? Aquilo ali já é as portas de Jerusalém queimando. E esses gritos que você está ouvindo aí, é os caldeus que acabou de entrar. Jeremias verdadeiramente não é sacerdote. Jeremias é profeta. E o que eu faço?
Tira Jeremias de lá rápido. Então pega 30 homens, porque o poço é fundo, então tem que ter no mínimo 30 homens para puxar. 30 homens. Lembra que eu fiquei pedindo para você repetir 30, e você falou 30 homens. Eu gosto de ministrar para quem acredita em revelação. Eu gosto de ministrar para quem acredita em palavra profética. E agora de fato eu devolvo ao microfone ao reverendo pastor Adão. Escuta bem, guarda isso e deixa isso filmado. Se não se cumprir, eu não passo de um falso profeta. Deus nos segurou até agora para você começar a contar. 1, 2, 3, a partir de hoje, daqui a 30 dias, você vai ver se saiu ou não saiu do fundo do poço. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo. Lavanda, lava suenda, levinaixa. 30 dias. Vou repetir, 30 dias. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: você vai ouvir o meu testemunho. Estejamos de pé, por favor. Segura na mão do seu irmão, por favor. Fecha esse corredor. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Olha para ele, olha para ela e diga: você vai ouvir meu testemunho. Curve sua cabeça comigo e em alto e bom som diga comigo: Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver. Meu Pai, eu ouvir a Tua palavra e temer, Pai, verdadeiramente o Senhor falou comigo. Eu estou no fundo do poço, mas eu acredito que em 30 dias, a minha história é outra história. Em nome de Jesus. Pai, estás me ouvindo? Por favor, me dá um sinal, me faz sentir a Tua presença. Por favor, me faz sentir a Tua presença. Agora, me faz sentir a Tua presença. Agora. Alabancho revinaisha. Urebende calamandora maisho. Alamando e quemende maisho. Alassiandore manjunei. Alabando e que manda e canjo revinei fly. Alabanjo revinaisho. A corda já começou a descer. O primeiro dia, a partir de hoje, começou a puxar. Está saindo do fundo do poço da dívida. Está saindo do fundo do poço do esquecimento. Está saindo do fundo do poço da enfermidade. Está saindo do fundo do poço do esquecimento. Está saindo. Alabanjarabachana.